Porcentagem. Porcentagem é a razão, ou seja, a divisão, entre um determinado número e 100. A gente vai entender isso melhor quando a gente for mostrar a forma fracionária daqui a pouquinho, beleza? Bom, como é que a gente representa uma porcentagem? Há basicamente três formas de se representar uma porcentagem, tá? A forma percentual é a mais comum, onde eu coloco o número, e a forma de porcentagem, né? Esse símbolozinho de porcentagem. Então, 42%, 7%. Existe também a forma fracionária, que é colocar em forma de fração, que é o que eu usei na definição, né? A divisão entre um determinado número e 100. O que significa 42%? Significa 42 dividido por 100. 7% significa 7 dividido por 100. Bom, temos também a forma decimal. A forma decimal é o resultado da divisão de 42 por 100. Se você pegar aqui e montar a divisãozinha, 42 dividido por 100, você vai encontrar 0,42. E 7 dividido por 100, você vai achar 0,07. Então, seja no enunciado, seja na resolução de alguma questão, sempre uma dessas três formas vai aparecer para você quando houver questão de porcentagem. Convertendo para a forma percentual. Bom, aqui eu coloquei para converter para o percentual, mas é as duas coisas. Pegar o percentual e transformar em outra coisa, ou pegar essa outra coisa e transformar em forma percentual, tá certo? O que acontece? Quando você vai fazer uma questão de porcentagem em provas, geralmente ele vai te dar a forma percentual, com aquele símbolozinho da porcentagem, mas aí para usar aquilo numa resolução, você tem que transformar aquilo numa fração ou então em um número decimal, um número com vírgula. Ou então, às vezes, você vai fazer um cálculo, vai encontrar um valor decimal e aí você vai ter que colocar nas alternativas na forma percentual. Quando a gente for fazer os exercícios, você vai entender melhor isso. Mas, por enquanto, o que você precisa saber? Você precisa ser capaz de pegar uma forma de representação de porcentagem e transformar em uma outra forma. A mais utilizada é quando eu tenho a forma percentual e quero jogar para decimal. Ou o contrário, quando eu tenho a decimal e quero transformar na percentual. Isso aqui é essencial para você resolver questões de porcentagem. E aí, então, você pode usar essa regrinha do CDUV. C, D, U, V. O C representa a centena, o D a dezena, o U a unidade e o V significa que esse é o primeiro número depois da vírgula. Eu vou colocar aqui abaixo vários exemplos para você entender melhor como é que a gente usa essa regrinha. Exemplo, converta os valores abaixo para a forma decimal. Então, você tem 40, 23, 0,7%. Onde é que você usaria isso numa questão de prova? Ele vai dizer, olha, 45% das pessoas de uma determinada empresa faltaram por causa da chuva. Na hora de calcular, você não vai multiplicar por 45. Você vai ter que transformar isso em forma decimal e achar, então, esses 45%. Para isso, você tem que usar a regrinha que eu te falei, que é o CDUV, tá certo? Tá, mas como é que isso vai funcionar na prática? Simples. Você tem que resolver, então, um exercício, onde você tem que calcular 45% de alguma coisa. Então, o que que você vai fazer? Você pode colocar aqui, ó, C,D,U,V. Quando você tiver mais habilidoso, você não precisa ficar fazendo isso, certo? Então, vamos lá. 45. O número 45, ele tem alguma centena? Não, ele não tem nenhuma centena. Então, aqui eu vou colocar 0. Aí venho e coloco a vírgula. Tem alguma dezena no número 45? Sim, o 45 tem o número 40. 40 são 4 dezenas. Então, eu venho e coloco o 4 aqui. Tem unidades nesse número? Sim, 5 unidades. Então, eu coloco aqui no U. Então, 45% é a mesma coisa que 0,45, certo? E 20%, hein? 20% você precisa
prestar bastante atenção aqui, porque muita gente acaba errando, certo? Eu vou explicar por quê. Vamos lá, vamos colocar 20% na forma decimal. Então, tem alguma centena no número 20? Não, não tem nenhuma centena, então eu coloco 0, vírgula. Tem alguma dezena no número 20? Sim, 2 dezenas. Então, o número 20% pode ser representado como 0,2. Ah, mas se eu quiser colocar o 20 aqui, né, o zero na unidade, posso? Pode sim, mas se colocar só assim não está errado. Por que que isso é importante? Porque dependendo da questão que você resolver, você vai ter que achar uma porcentagem, você vai calcular e você vai achar 0,2. E quando você achar 0,2, talvez você vai pensar que a resposta vai ser 2%, quando na verdade é 20%. Então, pouco importa se vai ter um zero aqui ou não. O que importa é que o primeiro número depois da vírgula, ele representa a casa das dezenas, tá? Guarda isso aí. Então, numa questão de prova, você vai precisar sair da porcentagem para vir para o decimal, ou muitas vezes você vai sair do decimal para a porcentagem. Então, você tem que dar conta de fazer a ida e a volta, certo? Letra B, nós temos aqui então 3%. Muita gente quer colocar 0,3 e acaba errando. 3%, como é que eu faço? Coloco lá CDUV. O número 3 não tem centena. O número 3 não tem dezena. O 3%, eles são 3 unidades. Assim, ele é 0,03, ok? E 0,7%, como é que vai ficar isso? Bom, vai ficar assim. O 0,7% não tem centena, não tem dezena. Aqui seria a unidade, não tem unidade. O primeiro número depois da vírgula, ó, o Vzinho aqui, é o 7. Então, 0,7% é 0,07, tá certo? É assim que se coloca. E aqui, então, 20,6%. Ó, não tem centena, o 2 vai na dezena, o U vai na unidade, né? Não tem unidades, aqui não tem nenhuma unidade, tem duas dezenas, nenhuma unidade e um 6, que é o número depois da vírgula, viu? Então, 120%, tá certo? Quanto é 120%? Nós temos aqui uma centena e duas dezenas. Você poderia colocar o U aqui e o zero, 1,20, porque 1,2 e 1,20 é a mesma coisa, certo? Então, nós saímos da porcentagem e fomos para a forma decimal. Mas talvez você vai resolver um exercício de prova, aí vai ficar assim a resposta, ó, você vai calcular, aí você vai achar assim, ó, 0, sei lá, 32, certo? Mas o que é esse 0,032? Aí você vai ter que usar a regrinha. Centena, vírgula, dezena, unidade, vírgula. Então, significa o quê? Não tem centena, não tem dezena, tem unidade. O que significa 3 unidades? Significa 3. E esse V significa que o primeiro número depois da vírgula é o número 2. Então, isso aqui representa 3,2%. Isso é bastante básico, mas você não pode errar isso, porque geralmente isso vai ser no começo da resolução ou no final, tá certo? Então, você tem que estar alerta quanto a isso aí.